Eu convido agora, virtualmente, a falar o senhor Oséias Francisco da Silva, presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil. Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes, boa tarde, a Vossa Excelência, a todos os participantes. Quero aqui externar o nosso sentimento de gratidão pela deferência da nossa participação nessa importante audiência pública. Ao mesmo tempo, quero parabenizar pela Oséias importante Francisco da iniciativa, Silva, pela presidente da relevância do tema CONGEM. que se impõe às agendas públicas e privadas, que busca uma institucionalização para enfrentar esse grande desafio que afeta muitas cidades no nosso país. Na imagem, homem As de pele causas, negra como veste pelo estado fardamento de gala. crescente e agravado pela própria pandemia e também as consequências. Ao fundo, livros em As prateleira. guardas civis municipais, capilarizadas em quase 1.200 municípios no país, tem uma lei federal, que é a Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, e atua diuturnamente nessas cidades, promovendo aquilo que a lei estabeleceu como atribuições e competências, além daquilo que é típico das próprias guardas civis municipais, as ações integradas no sentido de fazer as garantias do ponto de vista nas cidades brasileiras. Essa questão que já foi tratada e ainda é, de certa forma, no âmbito penal, como contravenção penal, houve uma certa alteração na lei de 1941, mas ainda consta a questão da ociosidade como tipificação de contravenção penal no país, não é praticamente, nem pode se resumir numa atuação de polícia, nem de segurança pública, mas por se tratar de uma ação, um fenômeno altamente complexo, cujas causas têm diversas naturezas, que a própria compreensão em si reivindica um olhar multidisciplinar, a operacionalização das ações exige uma ação interinstitucional, intersetorial. As guardas civis municipais, por meio da sua lei federal 13.022, se habilita e se credencia para ser um parceiro forte, estratégico, no sentido de fazer as garantias. Eu quero aqui trazer, Excelência, os princípios norteadores das competências e atribuições das guardas civis municipais do Brasil têm uma sintonia com o objetivo da própria política nacional de proteção à população em vulnerabilidade, população em situação de rua, quando traz lá esculpido a questão da preservação dos direitos humanos fundamentais, a preservação da cidadania, das liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento, também a questão do uso progressivo da força, o compromisso com a evolução social das comunidades. Esse conjunto de princípios, quando as guardas civis municipais são revestidas e orientadas, basiladas em suas atividades, pode atuar no sentido de ser promovedores, promotores da cidadania, garantidores dos direitos em parcerias com as demais ações da nossa municipalidade. Porque venhamos e convenhamos, as cidades são as únicas instâncias concretas, efetivas, que as pessoas vivem, convivem, demandam para os seus prefeitos, e hoje nós percebemos um crescente número de pessoas que vivem em situação de rua, muito agravado com a própria situação da pandemia, e a ausência de uma política institucionalizada, uma pactuação entre os entes da federação, de maneira que viabilize o exercício de maneira efetiva da política nacional em proteção e acolhimento às populações que vivem em situação de rua, muitas das vezes as guardas civis municipais acabam sendo colocadas para suprir alguma omissão ou falta de uma política mais estruturada em muitas cidades. E daí surge a nossa necessidade, a nossa preocupação, primeiramente, de fazer uma revisão e uma atualização dessa política nacional de atenção às populações que vivem em situação de rua. Também a necessidade de se criar um protocolo, um fluxo de atendimento, porque na maioria das vezes os guardas municipais são demandados por falta de uma parceria, de uma força-tarefa, e não tem um fluxo
para fazer os devidos encaminhamentos para assegurar os direitos dessas diversas populações. Eu cito um exemplo aqui prático nisso. Na cidade de São Bernardo do Campo, nós fizemos uma parceria em anos anteriores, aqui quando estávamos criando um grupamento de ações táticas para atender a população, uma parceria com o projeto Meninos e Meninas de Ruas, onde os coordenadores vinham para a nossa instituição, traziam o seu olhar, sua percepção, suas demandas e orientava e habilitava, de uma certa forma, contribuía com a capacitação dos guardas civis municipais nesse diálogo com a população de rua. Porque não é um problema tipicamente de segurança pública, de polícia, mas pela ausência de uma política pública, muitas prefeituras acabam colocando as guardas civis municipais para atenderem a solicitação da população. Nesses termos, eu quero aqui agradecer a nossa participação, desejar mais uma vez que seja exitoso, saia ações práticas e parabéns pela realização da audiência pública. Eu agradeço ao Oséias Francisco da Silva, presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil. Agradeço a participação hoje e o interesse em participar dessa audiência pública. E talvez mais um ponto que foi anotado aqui, eu anotei, mais um ponto importante, dentro do que nós conversávamos ontem, sobre a necessidade de uma formação, informação e formação dos agentes públicos para o tratamento da população em situação de rua. Alexandre de Moraes, ministro do STF. É que os movimentos entrem em contato com a Conferência Nacional, com o presidente, para tratar exatamente disso. O interesse ficou demonstrado hoje, com a própria participação do Oséias aqui na audiência pública, para que nós possamos construir realmente um procedimento de atuação digno, um procedimento de atuação respeitoso aos direitos, para que nem as guardas civis, as guardas metropolitanas, nem a população em situação de rua seja prejudicada. Acho que mostra o interesse de todas as partes em melhorar essa situação, que realmente é uma situação muito triste no Brasil. Agradeço a participação, Oséias. Obrigado.